A juíza, desembargadora e ministra da Presidência da República, do Gabinete de Direitos Humanos, escreveu uma solicitação na qual ela pede ao Poder Judiciário para que ela seja colocada acima da lei. Ou seja, uma pessoa que estudou e que teve toda a vida profissional dedicada a fazer com que a lei seja cumprida, a fazer com que terceiros se subordinem, abaixem a cabeça e se subordinem aos desígnios da lei, agora, do alto do cume da sua experiência profissional, na qual ela já se aposentou como desembargadora, está trabalhando como ministra da Presidência da República, ela pede a esse mesmo Poder Judiciário, no qual ela trabalhou durante toda a vida, pede a gentileza de que a lei não seja aplicada no caso dela. Ou seja, existe um teto no qual, que estabelece quanto cada pessoa pode receber do poder público, e esse teto existe porque o Estado brasileiro já é agigantado, o Estado brasileiro custa muito caro, a gente paga muito caro por serviços de péssima qualidade, a começar pelo serviço da justiça. Você entra com ação num fórum, demora 4, 5, 8, 10 anos. Eles são extremamente incompetentes. Tudo que você precisa fazer na justiça é péssimo. Existe uma coisa chamada Justiça do Trabalho, que só tem no Brasil, e já foram feitas as contas. Se fossem tiradas todas as ações que são movidas na Justiça do Trabalho e o dinheiro que é gasto com juízes, com funcionários, fosse usado para pagar essas ações, para pagar o que os trabalhadores solicitam dos patrões, daria para cobrir tudo e ainda sobraria dinheiro. Quer dizer, um sistema judiciário completamente inoperante, completamente deficitário, sobretudo porque ele está atolado de gente inepta, de pessoas ineptas. É o caso dessa juíza. Numa só frase, ela conseguiu demonstrar total desconhecimento do direito criminal, do direito administrativo e do direito trabalhista, porque ela está fazendo uma comparação completamente absurda entre o trabalho que ela faz e o trabalho escravo. Só existe trabalho escravo se houver coerção, se houver força sendo aplicada que obrigue aquela pessoa a fazer aquele trabalho. Se não houver essa força sendo aplicada, se a pessoa está fazendo por livre e espontânea vontade, se a pessoa puder a qualquer momento dizer não quero mais fazer isso, não é trabalho escravo, que é exatamente o caso dela. Ela pode muito bem, já que ela está insatisfeita com a remuneração a qual ela tem direito, que é os 30 mil reais da aposentadoria, que são os 30 mil reais da aposentadoria, ela pode muito bem dizer, a partir de agora eu não quero mais fazer esse trabalho, e sair. Ela está lá como ministra porque ela quer, porque aquilo tem algum tipo de benefício, traz algum tipo de benefício para ela. Ao invés dela ficar satisfeita de estar no cume, porque quantas pessoas do Brasil fazem remuneração de 30 mil reais por mês? Qual é a parcela da população? É 2%? É 1%? Qual é a parcela da população que tem renda superior a 30 mil reais? Em vez dela ficar satisfeita com essa renda e fazer parte do cume do mais alto posto da pirâmide social do Brasil, ela entra na justiça para pedir mais dinheiro, para pedir que nós, pagadores de impostos, nós que compramos qualquer mercadoria no Brasil por 3, 4, 5 vezes o valor que a mercadoria vale em qualquer outro lugar do mundo, nós que temos os carros mais caros do mundo, uma das gasolinas mais caras entre os países produtores, nós sermos agora obrigados a pagar mais pelos produtos, a pagar mais impostos, a tirar mais dinheiro do nosso bolso para sustentar uma máfia. O Poder Judiciário é uma máfia. Toda a máquina do Estado brasileiro foi aparelhada por essa nomenclatura, por esse pessoal de esquerda, e se você pensa em fazer algum concurso público, você tem que colocar no seu Facebook, nas redes sociais, em declarações públicas, declaração de apologia ao MST, declaração de entusiasmo com as greves da Uni, declaração de que você é apaixonado por Karl Marx, por Che Guevara e pelo Diabo a 4. Agora, se você postar uma foto de Bolsonaro, se você citar o nome de Ludwig von Mises, se você falar de liberalismo econômico, esteja certo que você não vai passar em concurso público nem para ser varredor de rua de praça. É assim que funciona no Brasil. Uma máfia. Eu separei aqui uma postagem do antagonista, que mostra aqui no último fim de semana, os candidatos a um estágio do Ministério Público Federal em Minas Gerais fizeram uma prova de português que deveria ser objeto de investigação especial da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Olha só as frases que as pessoas que fizeram a prova tiveram que analisar. Os golpistas ficaram prostrados com a reação que se viu nas ruas em defesa da democracia. O juiz infringiu a legislação ao divulgar o conteúdo das interceptações telefônicas. No caso lá da época de Sérgio Moro,
que ele divulgou o conteúdo das ligações e a esquerda não gostou e ficaram dizendo que ele estava infringindo a legislação. A frase veio parar aqui numa prova para fazer parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Segundo o renomado jurista, a presunção de inocência, apesar de configurar direito constitucional, vem sendo ignorada pela Operação Lava Jato. Ou seja, uma prova que ela, antes de averiguar se a pessoa tem capacidade na língua portuguesa, se ela tem capacidade cognitiva, se ela tem algum grau de instrução, ela avalia engajamento ideológico. É isso que você tem que ter para entrar na máquina pública. Não é conhecer todas as leis, não é ser um exímio expert, não é produzir... O Dias Toffoli mesmo chegou ao Supremo Tribunal Federal sem ter nem mesmo mestrado. Antes, para um cara chegar no Supremo Tribunal Federal, ele tinha que ter mestrado, doutorado, uma produção intelectual que seja relevante, que impressione os pares. Depois que o PT entrou no poder, tem lá um Zé Ninguém, um Zé Goiaba que não tem doutorado, não tem mestrado, não tem MBA, não tem nada, mas que foi advogado do PT, então ele é colocado lá, sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal, para julgar os réus do mensalão, ou seja, as mesmas pessoas que colocaram ele lá. O projeto do mensalão foi o uso do dinheiro público para comprar os parlamentares, para comprar o Congresso e aprovar as pautas que o PT queria. Um golpe de Estado. A Rede Globo nunca falou, a Rede Globo reduziu, a imprensa de uma forma geral reduziu o mensalão a um mero caso de desvio de dinheiro público. O mensalão foi um golpe de Estado. Usar dinheiro público para comprar, para fazer com que o Poder Executivo compre as consciências dos congressistas, para fazer com que o Poder Executivo compre o Poder Legislativo. O Poder Legislativo comprado depois foi usado para aparelhar o Poder Judiciário, porque todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que foram indicados pelo PT foram sabatinados por congressistas que estavam com suas consciências compradas. A priori, eles são usurpadores, eles não deveriam não estar nem lá. Então, o PT aparelhou o sistema judiciário, criou provas como essa que eu acabei de ler aqui para você, que não mede grau de perícia, de entendimento da justiça, que não mede nada que não seja engajamento ideológico. Então, hoje só entra no Poder Judiciário o pessoal que é na faculdade membro de UNE, depois no trabalho tem que ter algum tipo de coligação com a CUT, defender os interesses da CUT, ser advogado do MST. Se você fizer defender o interesse do MST na justiça, você pode não ganhar nada de forma direta, o MST vai dizer que não tem dinheiro para pagar, mas aquilo fica registrado lá na carteira de boas ações da nomenclatura e mais tarde você se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. É o melhor investimento que você pode fazer, você que é advogado, recém-formado, não sabe o que fazer da vida, vai defender os interesses do MST quando o MST invadir uma fazenda e o dono da fazenda processar, porque o dono da fazenda não tem nem o direito de usar arma para se defender. Os caras entram, invadem a fazenda, destroem as benfeitorias e o dono da fazenda tem que acessar uma justiça que está nas mãos do próprio pessoal do MST para se defender dos invasores. Aí você vai lá e diz, não, esse pessoal do MST invadiu porque eles são vítimas da sociedade, eles são vítimas do capitalismo malvadão opressor. Quando você fala isso, automaticamente isso fica registrado lá na carteirinha de boas ações e isso vai rendendo. Mais tarde, depois de um tempo, você vai se transformar em um ministro do Supremo Tribunal Federal, em alguma coisa importante. Então é exatamente o caso dessa Luzlinda Valois. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, ela ficou famosa porque supostamente ela teria vindo de uma origem humilde e teria feito faculdade com muita dificuldade e teria, entre aspas, vencido na vida e se tornado ministra. Eu não acho que isso é história de superação. História de superação, ela conta, inclusive, já vi reportagem dela no BATV, na televisão, dizendo que quando ela era criança ela tinha que catar marisco na praia para comer. Que sorte que ela tinha marisco para catar, né? Existem países do mundo, Coreia do Norte, Cuba, que as pessoas não têm nem marisco para catar. Aqui pelo menos ela podia catar marisco, ela podia fazer um monte de coisa, colher planta no lugar colher fruta no lugar onde ela mora para comer. Não vejo superação nenhuma. Superação, ao meu ver, é você chegar num lugar como o Brasil e estabelecer uma empresa que vai dar emprego, que vai criar um bem, que vai criar um serviço, que vai enriquecer a sociedade e conseguir fazer essa empresa prosperar. No Brasil, o empreendedorismo foi criminalizado. É simplesmente impossível você empreender no Brasil.
Só sobrou para o brasileiro a opção de fazer concurso público. A nomenclatura que nos governa tem interesse de que 100% da população seja funcionário público. Só que o Estado não produz riqueza. Isso é uma ideia totalmente equivocada, uma ideia completamente estapafúrdia. O Estado não produz riqueza. Quando aumentar o número de pessoas que está mamando na teta do Estado, automaticamente o Estado vai colapsar. É nessa direção que a gente está indo. E a Luiz-Linda Valois é só o exemplo, isso não é história de superação. Ela é só o exemplo de alguém que decorou lá determinadas leis, demonstrou determinado grau de engajamento ideológico na prova, igual a essa prova que eu li para vocês aqui, e passou, se transformou em juíza para depois ficar mamando pelo resto da vida nas tetas do Estado. Isso não é superação, não é nada além do que você ter uma índole para fazer parte de uma patifaria, de uma coisa sem sentido. A maioria das pessoas que são de bem não tem capacidade de trabalhar na máquina do Estado, porque o Estado foi aparelhado, conforme expliquei. Não tem a menor capacidade. Outra coisa, para que é que existe, pelo amor de Deus, um Ministério dos Direitos Humanos? Não tem o menor objetivo o Ministério dos Direitos Humanos. O trabalho escravo é proibido por lei. Qualquer tipo de atribuição do Ministério dos Direitos Humanos está prevista em lei e é função do Ministério Público garantir que a lei seja cumprida. O Ministério dos Direitos Humanos não influi nem contribui. É só apenas um espaço para os amigos da nomenclatura, para os amigos do partido, para os amigos do rei, ficarem lá mamando, sugando e vivendo nababescamente, como é o caso dessa senhora, que tem uma aposentadoria de 30 mil reais e quer mais 30 mil. Qual é a percentagem da população brasileira que tem acesso a uma remuneração de 30 mil reais mensais? 5%? 4%? 3%? 1% da população brasileira tem 30 mil reais mensais? A mulher faz parte do cume mais alto econômico nacional e ela está insatisfeita, ela acha que é pouco. Qual seria o desempenho dessa senhora na iniciativa privada? Se ela tivesse que demonstrar eximia, se ela tivesse que demonstrar conhecimento, quanto ela ganharia numa empresa? Porque quando a declaração dela, que compara o trabalho que ela está fazendo, um trabalho voluntário, a trabalho escravo, ela está demonstrando total desconhecimento de direito administrativo, de direito criminal e de direito trabalhista. Ela é uma inepta na função que ela ocupa. Ela não sabe sobre o que ela está falando, nem quando ela está falando para si mesma, nem quando ela está fazendo uma petição defendendo o interesse próprio. Ela demonstrou algum tipo de eximia, algum tipo de perícia. Ela colocou lá uma coisa completamente absurda. Então como é que essa pessoa depois vai ter a capacidade de julgar os outros? Sem conhecer o código, sem conhecer a disciplina, sem conhecer a matéria. Por hoje é só, era isso que eu queria conversar com vocês.